forte cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por um mar coroa trocar. Aleluia! É por essa cruz que hoje eu e você somos salvos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de uma lição muito maravilhosa, muito bonita, que vai ser a lição 5, com o tema Jesus Cristo e este crucificado. O texto áureo nos diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É verdade. Nós vamos falar sobre isso já já. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. O objetivo geral é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. E os objetivos específicos: primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo. Segundo, elencar as expressões chaves da doutrina de Paulo. E terceiro, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. É verdade. A cruz, por meio dela, eu e você somos salvos. Vamos dar início. Vamos para o primeiro tópico, a centralidade da pregação de Paulo. Bom, como eu direi, logo depois que Paulo foi batizado, digamos assim, pós-convertimento, depois que ele se converteu, ele descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado. E a missão de sua vida, e a missão que era a sua doutrina, era falar para as pessoas que por meio da cruz de Cristo Jesus nós somos salvos. A palavra, olha, o ponto central dessa lição diz assim: Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem cristã. É esse nome, meus amados irmãos, que nós temos que falar. Hoje em dia, eu vou ter que falar isso, mas eu vou falar por base bíblica. Hoje em dia, há muitos pregadores que deixam de falar de Jesus para falar de outros assuntos. Nós estamos nos últimos dias. Tem que ser pregado o amor de Jesus lá da cruz. E os judeus e os gregos pensavam que a palavra da cruz é uma loucura. Por quê? No terceiro tópico explica. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. É longe da nossa atitude. É porque os judeus e os gregos não acreditavam. Porque como é que um Deus morto, como é que um Deus pode morrer em morte de cruz? Como é que um Deus pode ser crucificado? Para eles, esse Jesus
era nada mais de um Deus fraco, por isso que era loucura. Os judeus até hoje buscam por sinal e os gregos ainda pensam que é loucura, né? Vamos passando para o segundo tópico, que vai falar sobre... Coisa aqui porque fechou a lição. Expressões chaves na doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Cristo. É verdade, meus amados irmãos. Aqui diz: o Evangelho significa, no grego, evangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova. E é essa boa nova que nós temos que falar para todas as nações. Boa nova é boa notícia. E a boa notícia que nós temos que falar para os pecadores é que Jesus, que veio há muitos anos atrás, que salvou a minha alma e a sua, está vivo e hoje reina e em breve voltará. E Cristo crucificado, aqui diz assim: o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. É verdade. Hoje em dia, na atualidade, os homens não conseguem alcançar essa sabedoria divina. Por isso que eles ficam sempre na dúvida. Mas é o Espírito Santo que convence. Que é nesse Espírito Santo que nós vamos falar na próxima lição. E o Cristo ressurreto. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja só como o amor de Jesus, como o amor de Deus é maravilhoso por mim e por você. As pessoas dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses. Não. São três deuses em um. O Pai, Filho e Espírito Santo só são títulos, mas é o mesmo Deus. E é por esse Deus que eu e você estamos libertos do pecado. Claro que hoje em dia nós pecamos sim. Ser crente não é fácil. Mas o bom é sofrer com Jesus. É por esse evangelho. E foi por esse evangelho que Paulo pregou até o fim. Passando para o terceiro tópico, fala sobre os efeitos da mensagem da cruz. Que fala sobre uma vida no poder de Deus. É verdade. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. É por esse nome que nós temos poder para salvar, curar e libertar. Também tem que ter uma vida humilde. E também, aqui nesse segundo subtópico, fala sobre uma vida humilde. Isso nos fala que quando nós chegarmos lá, ninguém vai receber o maior do que todos não. Lá no céu não vai ter pastor, não vai ter presbítero, não vai ter diácono, não vai ter congregado, não vai ter membro, não vai ter nada. Cada um vai receber o que fez aqui na terra. E uma vida na dependência do Espírito, que nós vamos falar na próxima lição. Pois é, para encerrar, vou ler aqui o síntese do tópico 3. Os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade e de dependência do Espírito Santo.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, que nossas vidas sejam na dependência do Espírito Santo. Todas as vezes dependemos desse Deus maravilhoso que nos livrou do pecado por meio de sua morte expiatória. Amém? Na próxima lição vai ser uma lição cheia do Espírito Santo, que vai ser a sexta lição, lição 6, que vai ter o tema Paulo no poder do Espírito. Amém? Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado à corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado. E a sentença da turba foi o brado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Eu lembro daquele hino, é da harpa que fala assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Por quê? Porque ele vive, temor não há. Por quê? Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus. Quem vive está, e quando enfim chegar a hora em que a morte, eita Jesus, enfrentarei. O que eu vou fazer? Sem medo então terei vitória. Nós iremos à glória ao meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Ele está vivo. Hoje, Ele pode salvar. Ele pode curar, Ele pode libertar. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe.